Sabe aquela pergunta que você se faz de como fazer para o seu filho dormir melhor à noite? Você deixa ele dormir bem durante o dia ou você deixa ele bastante ativo para ele dormir melhor à noite? Você já se perguntou isso? Olá, mamãe, eu sou Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente eu faço residência de pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E eu sei, o sono é o nosso calcanhar de Aquiles. É uma dificuldade comum quase dentro de todas as casas que eu conheço, de quase todas as mães com quem eu convivo e com quem eu atendo. Então, por isso, eu vou responder essa dúvida que me fazem praticamente todos os dias. Deixa a criança dormir ou deixa a criança ativa. O que faz a criança dormir melhor à noite? Que é o que todas nós queremos, uma noite de sono tranquila com a criança dormindo bem. Então, para poder responder essa pergunta, a gente vai conversar sobre algumas coisas sobre o funcionamento do sono das nossas crianças. Eu sei que você já percebeu que conforme a criança nasce, ela dorme bastante. Logo que ela nasce, ela dorme bastante durante o dia, durante as 24 horas do dia, ela passa aí em torno de 16, 18, 20 horas do dia dormindo. E ao longo do crescimento dessa criança, esse tempo de sono vai diminuindo porque a criança vai ficando mais esperta, vai conseguindo ficar brincando por mais tempo. E a gente tem mais ou menos essa tabela que fala sobre mais ou menos o período de tempo que essa criança dorme a cada faixa etária no período de 24 horas do dia. Porque o sono, ele é muito além de todas as funções neurológicas, como a memória, como metabolizar o que a criança aprendeu ao longo do dia, como o crescimento, que também é muito importante, essa relação entre a criança crescer e ela dormir, mas também o sono é um regulador de humor para nossas crianças. A criança, quando ela não dorme bem, ela fica muito irritada. E qual que é o problema disso? A gente tem dois hormônios que ficam ali mais ou menos ciclando ao longo do dia, entre a gente ficar acordada e a gente sentir vontade de dormir. E na criança, aliás, depois dos 3, 4 meses de vida, esses hormônios também começam a ciclar também ao longo da vida dessa criança como um adulto. Mas as crianças menores de 3, 4 meses, elas não têm tanto esse ciclo circadiano, que é o ciclo desses hormônios, funcionando muito bem. E esses dois hormônios é o cortisol, que é o hormônio, vamos dizer assim, da atividade, quando a gente está alerta, quando a gente está ativo. E a gente tem a melatonina, que é o hormônio que dá sono, o hormônio que a gente produz principalmente à noite, na hora de dormir. Quando a criança é petitiquinha, ela não tem a produção adequada desses hormônios, a melatonina passa para a criança muitas vezes através do leite da mãe. É por isso que faz muita diferença também para a criança dormir bem, a criança que mama no peito. E conforme ela vai crescendo, ali depois de 3, 4 meses, ela vai tendo a ciclagem desses hormônios. E outra coisa muito importante que a gente precisa falar é sobre a janela de sono. A janela de sono, eu acho que é um tema que todas as mães já ouviram falar aí com as blogueiras da internet, né? A janela de sono é o período em que essa criança consegue ficar acordada entre cada sonequinha. Esse período é curtinho quando a criança nasce e ele vai aumentando conforme a criança vai crescendo, exatamente porque esse período de sono, esse período de tempo que a criança está dormindo dentro das 24 horas do dia, ele vai reduzindo, logo o tempo acordado vai aumentando e conforme essa criança vai aprendendo a ciclar esse hormônio de cortisol e melatonina. E o mais importante de tudo isso que eu te falei aqui, para você linkar todas essas informações. A criança precisa dormir para ter uma regulação do humor dela, para a criança ficar calma. Quando a gente está calmo, a gente não tá bombado de cortisol, porque o cortisol que eu te falei é o hormônio que deixa a gente ligado, a gente ativo, a gente nervoso. Quando você tá nervoso, você libera cortisol. Quando você tá ansioso, você libera cortisol. E o cortisol, ele não convive muito bem com a melatonina. Então, toda vez que a gente está muito irritado, a gente produz pouca melatonina, logo a gente não quer dormir com tanta facilidade. E as crianças são da mesma forma. Por isso, a resposta para essa pergunta é que a gente precisa garantir boas sonecas durante o dia para a criança estar com um humor estável, com um humor tranquilo, para ela não estar bombada de cortisol, para poder a melatonina ali ao longo do final do dia começar a aumentar e a criança conseguir ter uma noite melhor. Então, essa ideia de vamos gastar a energia da criança ao longo do dia, vamos deixar ela brincar, correr, pular, não vamos deixar ela dormir, é totalmente errada. O que você vai estar fazendo com a sua criança? Você vai estar botando fogo em um vulcão, que ali no final do dia, esse vulcão vai extravasar e vai ser uma confusão.
Então a criança precisa de sonecas adequadas que durem pelo menos um ciclo de sono inteiro. E a gente já conversou em outro vídeo aqui falando sobre sono, sobre a questão de como é que funciona o ciclo do sono. E só para você saber, um ciclo de sono dura ali em média 40, 50 minutos, 45 minutos. Então quando a criança consegue dormir um ciclo de sono completo numa soneca, ou seja, uma soneca de pelo menos 40 minutos, a criança vai estar mais descansada, ela vai estar menos estressada e vai aumentar a chance de ela dormir bem à noite. Então você precisa sim fazer com que a sua criança durma as sonecas adequadas para a idade. E não necessariamente vai estar relacionado com a idade cronológica da sua criança mesmo. Vai ser uma coisa que ao longo do tempo você vai percebendo, quando a sua criança já tolera tirar alguma soneca, quando ela já está pronta para dormir só 2 sonecas ao longo do dia, depois quando ela está pronta para dormir só uma soneca ao longo do dia. Isso você vai percebendo conforme o humor da sua criança, conforme a qualidade do sono que ela vai estar dormindo e conforme o desenvolvimento neurológico dessa criança. Te ajudei? Eu acho que essa dúvida é uma dúvida assim, das mais que eu recebo diariamente. Espero que tenha te ajudado. Compartilha esse vídeo com uma mamãe que também tem angústia em relação ao sono, ou a mamãe que tá fazendo tudo errado, deixando essa criança ativa sem dormir durante o dia. Conta pra essa mamãe que ela vai ter uma noite muito melhor se ela permitir que a criança durma ao longo do dia. Um beijo e até a próxima!